Paty, primeiro, conta pra gente quem é você e como é que você entrou no mundo da cardiopatia congênita. Bom, eu sou a Patrícia Drummond. Meu filho nasceu com uma série de cardiopatias, né? Ele vai fazer 12 anos agora, é o Guilherme. Ele nasceu com transposição dos grandes vasos, dupla via de saída do ventrículo direito, CIA, CIV e interrupção do arco aórtico. Então, quando eu descobri esse diagnóstico, no sétimo mês de gestação, durante um ultrassom morfológico, eu tomei um grande susto, porque para mim, criança cardiopata, como assim? Cardiopatia é um tema de adulto, então eu nunca ouvia, eu tinha escutado assim, muito en passant, sem dar a devida importância, que as crianças poderiam ser cardiopatas. Não, então foi um susto muito grande. E eu busquei muita informação na época, e me senti muito sozinha, muito perdida. Enfim, eu achava que eu era a única mãe de cardiopata no mundo e que aquele sofrimento era só meu. E aos poucos eu fui, quando o Guilherme nasceu, ele fez a primeira cirurgia, eu fui buscar um apoio. Foi quando eu encontrei um grupo, uma comunidade no Orkut para cardiopatia congênita. E foi daí que eu comecei a me embrenhar um pouco mais nesse mundo de cardiopatas e ver que eu não estava sozinha no mundo, né? Porque acho que é um sentimento horrível. Saber que as pessoas passavam as mesmas aflições que eu passava, as mesmas dificuldades. Isso foi muito importante para mim. Foi daí, então, que eu resolvi também colaborar com esse mundo e ajudar as mães que também sentiam o mesmo que eu e que também tinham diagnósticos e se sentiam sozinhas. Essas mães, elas encontrarem o apoio devido, né? E que tivessem todo o apoio, porque o momento já é tão difícil. Se você está sozinho, então esse momento fica mais pesado ainda. Então Isso. foi assim que eu entrei nesse mundo. Isso é uma coisa que a gente tem falado bastante aqui, Paty. A importância de estar com pessoas que passam pelo mesmo que você passa, dá um alívio muito grande, saber que você não está sozinho, e que tem gente que já trilhou os caminhos, né? Veja, você tem um filho de 12 anos, Sim, tem pessoas que estão grávidas agora e estão entrando nesse mundo com muito medo, com muita angústia, e a gente sempre diz que a gente aprende a lidar, né? Aos sem poucos a gente dúvida. vai aprendendo, a gente vai ficando mais serena. Até tem umas perguntas que nós vamos responder no final, eu e a Jana, e aí a gente vai responder. Mas assim, gente, eu queria falar assim, a Paty está aí toda modesta, mas ela já fez grandes coisas, ela já participou da fundação de uma instituição que ajudava crianças cardiopatas, ela fez por muitos anos um trabalho muito grande nos bastidores, um trabalho administrativo muito importante, burocrático, ajudou muitas famílias, inclusive Obrigada. captando recursos, e assim, fez a diferença na vida de muitas pessoas. Mas eu queria citar um fato concreto, que é a questão da inserção da angiotomo no rol de exames da ANS. Né, Paty? Conta pra gente Foi. como que foi isso. Porque eu queria Foi. ressaltar isso, que às vezes a gente acha que precisa de não sei qual estrutura para provocar uma mudança, mas o que conta é a força de vontade e o empenho, não é, Paty? Eu acho que são pequenos passos, né? Eu acho que todo mundo colaborando dentro do seu universo, precisa todo mundo, sabe? Olha, vamos fazer grandes. Eu acho que são pequenos, uma somatória de pequenos passinhos, a gente já consegue mudar muito a realidade de muita gente. O caso dessa angiotomo foi até o meu filho precisava de uma angiotomo e os convênios não cobriam porque não estava listado no rol da ANS. Eu falei, poxa vida, mas como assim, né? Um exame tão importante, você mapear o coração e de repente não ser coberto. E foi daí eu entrei em contato com a ANS, eu escrevi um relatório, eu mandei uma série de justificativas que eles pediram e falei, por favor, analisem a possibilidade de incluir na próxima revisão, porque a ANS revisa todo ano, né, o rol de procedimentos cobertos pelos planos de saúde. E aí a ANS me confirmou, falando que estavam incluindo no ano subsequente, eles iriam incluir a angiotomo no rol de procedimentos a serem cobertos pelos planos de saúde. Então, foi realmente uma grande conquista, porque todo cardiopata, eventualmente, tem que fazer uma angiotomografia, né? Então, sim, foi muito Então, bom. queria falar isso. Você que está aí assistindo, que teu filho precisou de um angiotomo, que teu filho vai fazer um angiotomo, é graças a essa moça aí que você vai fazer pelo, Imagina. pelo convênio sem gastar nada, né? Não, gente, mas assim, É, a gente minimiza, mas pensa bem ter que pagar toda vez para um angiotomo, já pagando por um plano de saúde, não pois é é, verdade? pois é.
Pois é, já é pesado. É um momento muito difícil, né? Eu acho que a gente tem tantas preocupações já no dia a dia para a gente ter que ficar lutando por pequenos direitos. Então, assim, eu acho que é isso que esse movimento de mães, né, eu acho que todas as mães colaboram. Cada uma brigando por um pouquinho, a gente não constrói um mundo, minimiza a dor, né? Que é uma Isso. dor, é uma dificuldade, a gente minimiza um pouco esse momento tão angustiante na vida de todo mundo. Muita coisa pode ser minimizada, você falou uma verdade. Paty, eu tô tão feliz de você estar aqui, eu tô Eu que agradeço. emocionada, porque há anos nós nos conhecemos, há anos a gente dedica nosso tempo, tempo até da nossa família, né? Sem Para dúvida. fazer com que essa situação melhore, porque a gente já sabe que é difícil demais e mesmo você tendo acesso a todo o tratamento, é tão difícil lidar com essa questão da notícia de um filho cardiopata e com as dificuldades que daí vem, né, no dia a dia. E ainda saber que tanta gente não tem acesso ao tratamento ou que, nossa, tem que comprar 1000 brigas para conseguir uma coisa que é de Pois é. direito, né? E assim, e nem sempre é fácil, né? Esse nosso caminho trouxe É, também tantos desafios sem dúvida. e nós tivemos que enfrentar desafios enormes que a gente não esperava por querer ajudar os outros, passamos por momentos Pois é. difíceis. Eu, você e a Jana sozinhas, apesar do Sim, tanto de gente que a gente ajudou, a gente teve que enfrentar sem batalhas dúvida. sozinhas, mas foi um aprendizado e um crescimento enorme e com a certeza de que a gente deu o nosso melhor e que a gente fez a coisa certa, né? Isso Sem dá dúvida. muita paz. Eu acho que é isso que é a paz que a gente carrega. E, na verdade, quando eu me embrenhei nesse mundo, eu pensei, poxa, eu tenho meu filho aqui, né? Deus me mandou com tantos desafios. Eu acho que a forma de eu agradecer a vida dele, enfim, ele ter superado as várias cirurgias, né? E eu consegui disponibilizar para ele o melhor tratamento na minha concepção. Eu falei, e as mães que não podem? E foi assim até que eu entrei nesse mundo, né? No grupo, quando eu conheci vocês. Era isso, eu falava assim, poxa vida, vamos ajudar. E eu lembro que assim, eu pedia dinheiro para os meus amigos para trazer criança, para logo no Foi. comecinho, sabe? Falava assim, gente, todo mundo pode Eu colaborar. lembro. Pedia, vamos fazer uma vaquinha, porque preciso Para trazer uma pagar criança lá passagem. para passagem, exatamente. Então eu ligava para os meus amigos e falava assim, se cada um der R$ 100, a gente compra passagem para criança. Eu ia buscar criança em aeroporto. Então, assim, eu acho que era a forma que eu sentia que eu poderia colaborar, sabe? E agradecer a vida do meu filho, que eu agradeço todo dia a Deus, porque só quem passa sabe, né? Só O quem quão passa sabe. difícil é e o quão importante é a gente ter um apoio de pessoas que entendem e passam pela mesma situação. Então, Isso. assim, eu acho que isso, o que vocês estão fazendo, né, nesse grupo de cardiopatia congênita é incrível, porque realmente é um momento que é mais difícil e as pessoas conseguem buscar esse apoio, né, através das palavras que vocês compartilham, através das notícias, das informações que são incríveis, que eu não sei onde vocês tiram tanta informação maravilhosa, mas isso, assim, a diferença que isso faz no momento que é mais necessário na vida de uma mãe, de uma família, de um cardiopata, isso eu acho que, assim, não tem preço. Eu acho que Deus realmente pôs a mão, assim, sobre vocês e disse, olha, vão espalhar essa palavra nesse momento que vocês estão fazendo um super trabalho. E, assim, eu, como mãe de cardiopata, só tenho a agradecer. Eu também te agradeço, Paty. Não sei o que Deus quer da gente, não sei. Mas eis-me aqui. Estou aqui ainda, apesar de tudo. E tem momentos Parabéns, de muita parabéns. satisfação, mas também tem momentos não fáceis, teve, Eu né? sei, sim, tô Mas assim, eu sabendo. também te agradeço muito por tudo que você fez e pela sua amizade. Ah, com certeza. Eu que agradeço a vocês todas, meninas, porque realmente é um grupo, eu acho que foi a grande bênção que eu recebi disso tudo, foi ter tantas mulheres incríveis e conhecer tanta gente maravilhosa e poder chamar de amiga, sabe? Tanta gente desde o começo, tanta gente que, assim, eu tenho medo de até citar, sabe? Fabi, a Dani, se começar a citar a Thalita, começar a citar e me esquecer de dezenas, a Karina, assim, André, tantas mulheres maravilhosas, né? Que passaram e que eu aprendi tanto e aprendo a cada dia e poder chamar de amiga. Eu acho que isso é a grande diferença de tudo. É no final você olhar para trás e poder falar assim, tô com a alma limpa, tenho amigas, sabe, eu fiz o bem e é isso, Não isso tem não tem preço. preço. E ninguém Não tem tira. preço. E Ninguém ninguém tira. tira da gente. Ninguém tira. Jamais.
Obrigada, Paty. Obrigada, a Imagina, gente eu se que fala agradeço. fora. Eu vou convidar a Fabiola agora. A Um gente se beijo para fala. todas. Beijo, Beijo. obrigada. Obrigada Obrigada, eu que por tudo. agradeço, meninas. O dia de Ah, muita desse emoção. jeito, né? A gente já entra Pra chorando, gente, não tem o que fazer, a gente já entra emocionada, né? Vendo vocês duas falarem, passa um filme, é impossível a gente não lembrar, né, de boas, das coisas ruins, das dificuldades. E vocês somos do mesmo período, né? Então, quando nos conhecemos, as crianças sim. eram bebês. Isso. Quantas conversas no MSN, não era MSN? Era, não Isso, era, Fabi? MSN e Orkut, né? Sim, e as rifas que a gente fazia para ajudar as pessoas, você Nossa! lembra? E o horário que eu chamava a Lara, gente, vocês não têm noção, né? Porque no início eu nem sabia que a Larissa morava na Itália. Coitado do esposo dela, né? Eu acho que ele tá aí, Braulio, querido, desculpe, né? Essa é a oportunidade. E por conta do fuso horário, É isso. 7 horas da noite, e lá já era tarde, né? Mas, enfim, É, são mas muitas histórias, né, Larissa? isso, Fabi, queria que você contasse um pouquinho de você, do seu filho, como que você foi apresentada ao mundo da cardiopatia congênita. Eu sou anos. Eu digo que tive o privilégio de descobrir a cardiopatia no início da gestação, né? Embora seja um privilégio quando a gente fala de tratamento, a gente acaba iniciando a angústia bem no iniciozinho. Eu tinha 10 semanas, e aí numa ultrassom convencional, para minha sorte, a médica era muito habilidosa, e na época ela encontrou Golf Balls, que são alterações do miocárdio, que isoladas nem representam nada, mas que devido à alteração ela me encaminhou para fazer um eco fetal, que na época eu fiz com 14 semanas. Era muito pequenininho, né? A gente pensa num coração do tamanho de uma moeda de 10 centavos. E aí a gente só conseguiu confirmar com 21 semanas. E o diagnóstico na época era de hipoplasia de ventrículo direito e havia uma suspeita de uma atresia de artéria pulmonar. E a gente foi acompanhando. Para nossa sorte, não sei se é sorte, né, gente? Eu não sei nem como classificar. Mas aí, durante a gestação, a gente teve uma surpresa, que inclusive para os médicos, né, é algo que não acontece comumente, mas as medidas melhoraram, aumentaram. E ele não nasceu com uma hipoplasia de ventrículo direito totalmente configurada, né? E aí, no final de tudo, quando fomos tratar, descobrimos que, na verdade, o estreitamento era somente na válvula. Só que esse estreitamento, né, durante todo o período gestacional e durante todo o período pós-natal, acarretou alterações. E aí, além disso, tinha CIV, tinha CIA, né? Tinha uma tricúspide menor, a gente tem um ventrículo menor. Mas hoje ele tem 12 anos, vive normalmente, nunca precisou de medicação. E algo que a gente sempre ressalta, né, Lara? O tratamento adequado no momento correto faz No toda a tempo diferença certo. na qualidade de vida dos nossos filhos, né? E é por isso que a gente luta tanto. Pois é, e gente, a Fabiola, ela teve que enfrentar algumas batalhas para conseguir o tratamento, mas você teve o diagnóstico cedo, então você teve tempo de preparar isso. E depois disso, ela começou a ajudar muitas famílias do Nordeste, muitas famílias. A gente sabe que o Nordeste, a situação é ainda mais complicada do que Sul e Sudeste, né? O déficit de atendimentos é maior. Inclusive, a gente vai falar disso amanhã, né? De como é esse déficit e como conseguir superar essas dificuldades, né? Na live de amanhã é sobre isso, muito interessante, principalmente para quem está buscando tratamento, não só ao nascer, mas ao longo da vida mesmo, porque os exames têm que se Lara, repetir. para mim a sua voz está cortando. Para mim a sua voz está cortando. Será que é a minha Gente, internet? fala para mim se vocês estão ouvindo bem. Quando você falava, também cortava. Então, o pessoal que está ouvindo, fala se está com problemas e a gente tenta corrigir, tá? E
Então, aí a Fabiola passou a ajudar uma série de mães a ter o atendimento que lá faltava, né, Fabi? Pois é, então, aqui o déficit é grande, né? Na minha época, 12 anos atrás, eu fiquei louca quando eu descobri a cardiopatia, justamente porque eu não tinha acesso. Eu cheguei num serviço de medicina fetal, meu feto tinha, além cardiopatia, tinha outras alterações morfológicas que indicavam síndrome, que a gente conseguiu descartar durante a gestação, né, através de exames genéticos, mas era tudo muito novo para eles também. Então eu precisei estudar para entender, né? Entender, saber dialogar, saber o que estava acontecendo. E aí eu vi como era difícil para uma mãe, né? Se para mim que tinha algum conhecimento, naquela época a internet não tinha praticamente nada. Eu dei um Google e encontrei 2 casos clínicos sem sucesso. Então eu fiquei desesperada, eu não queria perder meu filho, né? Todo esse processo durante a gestação, né, ele foi despertando em mim essa vontade de ajudar, porque eu imaginava quantas pessoas estavam passando pelo que eu estava passando, né, e não tinha a mesma oportunidade. Eu tive a sorte de ter, né, acesso à internet, de encontrar o grupo de mães no Orkut, que para mim foi fundamental e foi onde eu conheci vocês. Foi um suporte incrível, principalmente em relação à informação, porque muitas vezes a gente, né, até tem o que se fazer e a gente não sabe qual o caminho. Né? Existe um caminho e a gente não sabe, que é o que vocês estão fazendo hoje maravilhosamente bem, mostrar o caminho, porque informação é tudo. Né? E aí, a partir disso aí, a gente... A partir do momento que eu saí do meu drama e me disponibilizei a ajudar outras pessoas, essa era a dificuldade, né? Principalmente para as mães gestantes e para aquelas cardiopatias que a gente não tem tratamento aqui, né? Para essas mães, principalmente mães de hipoplasia, de ventrículo esquerdo, que a gente não tem nenhuma chance, né? A maior parte dos casos que foram operados, a maior não, na verdade, pelo menos Recife, a gente não tem nenhum caso, né? Eu não conheço nenhum SHCE vivo em Recife. Se alguém tiver aí na live conhecer, por favor, me aponte. E aí eu quero que eu vi essas crianças, essas mães quando chegavam para mim, né, para mim poder ajudar, elas já estavam ou muito no final da gestação, ou as crianças já tinham nascido e elas estavam buscando atrás de uma forma de transferir. Mas a gente sabe a dificuldade não consegue, né? que não consegue, né? Porque é uma dificuldade, exige uma UTI aérea que custa uma fortuna e tem toda uma burocracia dos órgãos. Na época a gente não tinha como regular a mãe gestante, porque não existia um CID. Né? A Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade, que é o CNRAC, ele não podia inserir no sistema uma pessoa que não existia, né? Para, digamos assim, burocraticamente um bebê não existe, ele não é registrado. E na época a gente empancava aí, porque o CNRAC muitas vezes movimentava, né? O CNRAC local do estado, do município, junto com o TFD, que é o órgão que trata do tratamento fora do domicílio, e aí eles não conseguiam fazer essa regulação, porque como ia colocar no sistema se no sistema não tinha opção para inserir, né, o tratamento de uma criança que não tinha nascido. E a partir de todo um movimento, né, de estar se fazendo ser visto, eu digo que é assim, né, na verdade o nosso trabalho, como a Patrícia falou, é apontar onde existe uma problemática, né? É permitir que quem pode legislar, legisle, quem pode resolver, resolva. Então, a partir do momento que a gente traz essas discussões para a esfera pública, para a esfera, né, dos órgãos que resolve, a gente já está se fazendo ser lembrado, né? Pedir que determinadas questões que inviabilizam o tratamento possam ser discutidas para que se achem soluções, já é um grande passo. E foi isso que a gente conseguiu fazer, né? Na época, foi aqui na Paraíba, nós tínhamos uma pessoa muito disponível no CNRAC, e aí toda essa discussão foi feita, e hoje já existe, né, um CID nacional, onde essas
Mães podem ser reguladas e devem exigir esse direito, né? Porque muitas vezes dentro do próprio serviço a burocracia dificulta isso. Eu vi muitas crianças morrendo, gente, principalmente em Recife. Né? Em Pernambuco, eu falo Recife porque a gente sempre se refere à capital, mas em Pernambuco, devido a falta desse CID, a dificuldade de transferir, a gente sabe que o útero é o melhor, a forma mais segura, né, Lara, de transferir essas Sim. crianças. E a gente Deixa eu conseguiu contribuir um pouquinho. Deixa eu só Pode repetir, falar. porque eu acho que as mães não entenderam. Porque, assim, gente, a gestante que hoje consegue o tratamento fora do domicílio, porque o bebê tem uma cardiopatia grave e precisa nascer num centro especializado, que é o que salva a vida do bebê, antes dessa ação da Fabíola, não conseguia a transferência, porque não existia um código para o bebê doente, porque não era a grávida que estava doente, não E era a gestante, era o bebê. Não existia um código para inserir no sistema de transferência nacional, que é o CNRAC, né? Essa lista toda que distribui os casos que precisam ser transferidos. Não existia um código. Então, gestante nenhuma conseguia ser transferida. E ficava esperando nascer, quando às vezes era tarde demais. Então, se você conseguiu isso ainda gestante, foi graças a essa movimentação que conseguiu criar. É verdade, eu não estou falando mentira. Que conseguiu criar um novo código para inserir e para transferir. Se hoje a transferência já é difícil, não acontece para todas, imagina antes que nenhuma conseguia, né, Fabi? Então, assim, foi uma grande coisa. Não adianta você falar que não, porque foi uma grande coisa. Quantas crianças foram salvas com essa ação? Eu preciso ressaltar isso. Olha, tem inclusive. Oi, acho que a internet está falhando um pouquinho. estou te escutando. A internet está ruim. A conexão está ruim. A sua, eu acho. Oi. Oi, tá me escutando? Isso, agora voltou. Tá, pode falar o que você estava falando, que agora voltou. Eu não escutei a pergunta. Desculpa. Não, eu falei para você se você quer concluir, porque o que eu disse é a realidade, não estou aumentando. Realmente, as pessoas agora têm uma possibilidade a mais. Na verdade, assim, eu digo que a gente faz de forma muito automática, né? A gente faz para resolver uma questão, às vezes uma demanda que está na mão, e a gente não pensa, né, na magnitude, na dimensão de tudo que a gente faz, né? A Sim. gente faz muito pensando no momento. Quando eu busquei essa discussão, foi para resolver um caso. Precisava, era um caso que eu acompanhava, fazia vezes que ela inviabiliza, ela descompensasse. Mas eu nunca imaginei que íamos conseguir, né? Eu não cheguei na situação de assim, ó, vamos criar, né? Embora a gente soubesse dessa importância, né? E tentasse discutir, levar isso para a esfera da discussão. Mas, assim, são coisas que eu digo que é de Deus, não é nossa, né? O Pai Isso. Celestial nos usa como instrumentos. E no mais é isso, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, Isso. né? Estou muito feliz com esse trabalho, tá? Porque é necessário, né? Para vocês estudarem, para vocês buscarem o que é mais recente, para fazer se disponibilizar, que eu digo que é um ministério, né? Uma missão. Então, assim, só agradecer, principalmente por essa semana linda, né? Que eu já chorei horrores. Nem sei porque eu não tô chorando agora, porque eu tô chorando. Fabi, eu acho que eu vou ter que falar Quem tchau. sabe?
Mas Eu é vou ter isso, que viu? te dizer tchau antes. Eu vou ter que te dizer tchau porque a gente não está conseguindo te ouvir mais. A internet não tá boa, as pessoas estão falando, mas eu acho que o principal nós falamos e eu te agradeço muito por tudo que você fez e ainda faz por essas crianças. Tá bom? Tá Agora eu vou bom. chamar a Beijão, próxima Lara. convidada. Tá ok. Beijo, tchau. Dani, seja bem-vinda novamente. A gente já conversou, né? Quem segue a gente já te Isso. viu aqui, mas a gente achou importante te convidar novamente, porque, bom, não sei. Primeiro conta a tua história com a Ana Luísa. Rapidinho, depois a gente entra no específico que eu queria falar hoje. Bom, eu já tive aqui outra vez, eu já falei um pouquinho sobre a Ana Luísa, né? Ela tem 16 anos, ela tem transposição corrigida das grandes artérias e Ebstein. E eu também tive o benefício de descobrir a cardiopatia dela na gravidez, com 20 e 22 semanas de gestação, mais ou menos. E eu acho que isso fez toda a diferença, mas como acho que alguém falou também aqui, acho que foi a Fabi, tem uma carga de ansiedade, de angústia que traz para a gente quando gestante, que a gente já está mais sensível e com muito medo de tudo que vai acontecer. Toda gestante no seu primeiro filho, a Ana Luísa, minha primeira filha, tem, né, um pouco de medo de tudo, né, do parto, do que vai acontecer, e somado a isso ainda tinha a notícia da cardiopatia. Isso. E eu acho que o que me ajudou muito a procurar ver onde eu ia conseguir achar pessoas parecidas comigo e que pudessem me trazer um pouquinho mais de informação e paz nessa busca de tratamento, de informações, foi uma orientação que eu recebi, né, da médica que acompanhava a gente na ecocardiografia, que ela sempre falou que no exterior as mães tinham grupos e as mães se ajudavam e as mães se informavam e divulgavam a cardiopatia. E aí eu fui começando a procurar grupos no exterior, porque aqui no Brasil a gente tinha um grupo no Orkut, mas era um grupo que a gente trocava assim, informações básicas, né? Meu filho tem essa cardiopatia, meu filho já operou, e a gente não tinha um grupo assim com informações sólidas, material de divulgação e coisas organizadas. E somado a isso, essa médica que é a doutora Lilian, né, que atendia a Ana Luísa, ela me mostrou também uma foto em 2005, 2004, eu acho, havido um primeiro encontro de mães de cardiopata. Desculpa, eu ri porque a minha família fica comentando e aí eu tô com vergonha, mas pode seguir, desculpa. Eu sei que você está rindo das coisas aqui, não tem problema. E aí ela me mostrou uma foto que em 2004 tinha havido, se eu não me engano era 2004, 2003, um primeiro encontro de mães de cardiopata em Itupeva, e a Tula, a Gislene e outras mães que já estavam aí, que agora hoje têm filhos com 19, 20 anos, elas já tinham em 2003, 2004, mais ou menos, feito um primeiro encontro, e em 2005 eu fui num encontro de mães também. Então, acho que o encontro de mães era assim, um dia de festa, cada um levava alguma coisa para comer, era mas era um grupo de 20 pessoas, 30 pessoas, não era um monte de gente, entendeu? E eu acho que todas essas possibilidades que eu fui vendo que existiam de se reunir, me deram vontade de buscar mais informações. Sim, a Dani sempre traz notícias internacionais pra gente, bem antenada. Ela é professora de inglês, né? Então, assim, tem acesso a material em inglês, que não é a realidade da maioria das pessoas, né? E a Dani foi a primeira a lançar a ideia de fazer um dia da conscientização da cardiopatia congênita aqui no Brasil. Lá no Orkut, ela soltou essa ideia, assim, talvez até sem pretensão, né, Dani? Não sei qual que era a tua ideia. Olha, você sabe que eu fui olhar agora o que eu tinha escrito para me preparar para esse momento aqui que a gente ia estar juntas. No dia 14 de fevereiro de 2009, eu coloquei lá no grupo nosso do Orkut, assim, gente, hoje é o dia da cardiopatia congênita nos Estados Unidos e na Europa. E eles fazem coisas maravilhosas, eles distribuem materiais, eles falam das cardiopatias, eles colocam corações em todos os lugares, aproveitando que o dia 14 de fevereiro é o dia de São Valentino, né, que é o dia dos namorados para eles, e lá até é um pouco mais abrangente, né, porque não é só para namorada, é o dia do amor, né. Isso. E aí a Jana falou assim, nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso, aí você até colocou embaixo um comentário, nossa, aqui na Itália eu não ouvi falar sobre isso, eu vou procurar, e depois você foi procurar e achou algumas informações.
E aí, naquele dia, eu abri uma ideia da gente votar se a gente gostaria que fosse dia 14 de fevereiro, para acompanhar o calendário internacional, ou o dia 12 de junho. Isso foi em 2009, em fevereiro. E assim, foi praticamente menos de um ano depois, a gente já tinha, né, projeto de lei Isso. e tudo mais com o dia da cardiopatia. E outra coisa que eu lembro que eu fui buscar informação nesses sites era como viabilizar que essa data fizesse parte de calendários. Então, eu vi que nessas associações, eles davam modelos para os Estados Unidos, né, que lá as leis são estaduais, modelos de como pedir para essas leis serem incorporadas nos estados lá. E aí, a partir disso, a gente começou a criar modelos e que cada mãe ia atrás da sua região para pedir que a data fosse incluída a nível municipal, depois estadual, e depois ela foi incluída a nível federal também. Isso, e hoje a gente está aqui, né? Uhum. Falando sobre isso 10 anos depois. Olha que fantástico. A gente nem imagina, igual a Fabiana falou, né? Que vai virar o que virou. Tem uma mãe falando assim, gente, vocês tinham que escrever um livro para mães. A gente já escreveu, né, Dani? Já. Eu e a Larissa, Dani... mesmo com essa distância que a gente tem, assim, fuso horário e tudo mais, eu e a Larissa por muito tempo, e até hoje a gente se fala muito, mas em épocas que a gente escrevia material informativo, cartazes, vídeos que a gente fez do dia da cardiopatia congênita, depois que essa data foi incorporada, a gente trabalhava num ritmo assim de troca de mensagens muito maluco, não existia Google Drive, nada, era tudo por e-mail. Vai e volta. E não tinha WhatsApp também, era tudo por e-mail, né? E a gente meio que ficava na loucura de checa e-mail, põe informação para cá e para lá, e a gente escreveu um material junto. Isso. Eu escrevi é um guia, a gente chamou, né? Um guia para famílias com filhos cardiopatas. A Dani me ajudou muito com vários materiais e revisando e tudo. O livro hoje não está mais disponível, mas eu e a Jana já estamos fazendo um outro melhor. Mais para frente, quem sabe... Melhor não, assim, agora nós temos mais experiência, né, Dani? Sim. Muda, assim, a gente tem uma visão mais alargada, vivemos mais coisas, porque no início era só pro início, para a vida do bebê, né? Hoje em dia a gente sabe que a cardiopatia prossegue, né? Não acaba, tem desafios até na adolescência, na vida adulta, então assim... vai chegar, gente, calma, porque é muita coisa. Mas enfim, já teve o livro. A Jana está falando aqui para a gente falar sobre os eventos, né? E eu acho que isso foi logo depois que as datas... E não foi assim uma coisa logo que demorou tempo. No primeiro dia da cardiopatia congênita aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente teve um evento muito legal que contou com a presença do Dr. Adib Jatene. Ele falou sobre a história da cardiologia pediátrica no Brasil, como que eram os primeiros atendimentos, as primeiras cirurgias, né? Ele era uma testemunha viva, né, de tudo que aconteceu no mundo da cardiologia pediátrica, um nome muito importante, porque ele inventou a cirurgia de Jatene, que é usada até hoje internacionalmente, em todos os países a técnica dele que é usada para TGA. E aí, naquele dia, assim, que foi o primeiro dia da cardiopatia congênita comemorado aqui em São Paulo, foi no dia 12 de junho de 2010, a gente foi na Câmara Municipal, no Salão Nobre da Câmara, num salão muito grande, bonito, estava preparado para receber a gente, com pessoas muito importantes, e aí acho que a gente pôde ver, a Patrícia estava lá também, a Paty Drummond, né, outras mães que a gente conhece até hoje, com grandes nomes de cirurgiões, e a gente viu a importância das ações que a gente tomou, porque foi uma ideia de uma votação no Orkut, que virou projeto de lei, que depois virou lei, e a gente estava num evento, num salão nobre de uma cidade tão importante como São Paulo, comemorando. Tudo partiu da nossa conversa naquele dia 14 de fevereiro de 2009. Sim. E tiveram anos que a gente teve, eu nem sei quantos eventos paralelos em várias cidades com mães que se propuseram a organizar, né, na sua cidade. Eu em Londrina também fiz várias vezes, seja ações na Câmara, seja ações públicas em praças,
nossa, a gente já fez muita movimentação, muita gente ajudou, né? Preciso deixar claro isso, muita gente fez Sim. com que isso realmente se tornasse grande, em termos de números, né? Movimentações, assim, maravilhosas, que partiram de mães. Volto a repetir, a gente acha que precisa de um apoio político, ou de um padrinho, ou de um nome forte, mas não é assim. A gente sabe, né, Dani, na prática que a gente consegue, tendo boa vontade, disposição, e as coisas acontecem. Porque muitas vezes as coisas não se mexem porque ninguém fez aquilo se mexer. Sim, e acho que vocês ainda vão falar, né? Mas depois a gente também veio com a ideia do... Acho que hoje ainda vocês vão falar com mais alguém sobre o teste de oximetria, que é uma triagem importante, que também surgiu da mesma forma, um pouquinho depois do dia da cardiopatia. E outro dia eu até contei para uma pessoa que esse dia e esse teste de triagem, alguém que tinha tido um bebê falou que tinha feito o teste. Eu falei, você sabia que fomos eu e as minhas amigas que todas juntas fizemos força para que isso fosse incorporado? E as pessoas se admiram, né? Quem está fora desse universo acha que a gente, que é cidadão comum, não pode. Não pode fazer nada. Eu acho que não só a gente pode, como a gente deve. Né? Eu sempre falo que a gente não vê o mundo a passeio. Então, a gente tem que fazer diferença onde quer que a gente esteja. Seja no mundo da cardiopatia, no caso da minha outra filha que toca violino, eu ajudo nas coisas da escola de música. A gente tem que fazer parte de tudo onde a gente pisa. Tem mãe pedindo ali nas perguntas, nos comentários, para a gente orientar como é que faz. Gente, não é muito fácil. Assim, é preciso de espaços. Eu sou sincera, eu e a Jana abrimos aquela oportunidade da comunidade da cardiopatia justamente por isso. Nós não conseguimos dar essa orientação aqui no Instagram. Porque assim, gente, 1 a 1 não dá. A gente já é mais de 8 mil pessoas. 1 a 1 não dá. Então tem que ser um lugar que a gente consegue conversar em grupo de forma organizada. Então, assim, certas coisas tá acontecendo lá. Quem tiver vontade de dar um passinho a mais, seja no cuidado com o filho, seja nesse tipo de questões, a nossa possibilidade hoje é essa, fazer em um outro local mais organizado. Não estamos tendo condições de fazer aqui, de explicar tudo isso, mesmo porque não é do interesse de todos, né? Sim, e a outra coisa que eu estou vendo aqui com relação à data, a data já é nacional, essa data hoje não necessita mais ter essa lei aprovada municipalmente, porque essa data já existe no calendário nacional. Aí a questão é de organizar a comemoração. Organizar eventos. Como esse ano a gente não está podendo se aglomerar, não pode organizar eventos presenciais, essa semana virtual aqui é muito rica, é muito importante. Isso mesmo. Dani, te agradeço por tudo que você sempre fez. Você sempre foi uma pessoa muito rica de informações, de ideias, e sempre trouxe esse tipo de ajuda, de crescimento nesse sentido. E eu sei também que você continua sempre orientando as famílias, especialmente nas cardiopatias ligadas à sua filha. E é uma coisa fantástica. Até eu, quando chega alguém, né, eu venho pedir, Dani, me ajuda. Mês passado chegou um e-mail para mim de uma mãe da Itália que achou a história da Ana Luísa no blog onde eu coloquei a história dela. Você acredita? Olha, tá vendo? A internet dá essa possibilidade. Já fiz contato até com gente da Rússia sobre a história dela. Veja bem, olha só. Tá bom, Lara, eu que agradeço você, eu agradeço a amizade de todo mundo que está aqui junto hoje, de todas vocês, porque a nossa amizade é verdadeira e, como você disse para a Paty, o mais importante é que a gente olha e vê que depois de 12, 13, e eu sei que daqui 20, 30 anos a gente vai continuar amiga, olhando os nossos filhos com muita saúde e seguindo os sonhos que eles têm, e a gente vai ter mais coisa para contar. Verdade. Obrigada, Dani. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau. Oi, Lara. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Estamos bem, graças a Deus. E vocês? Tudo bem. Nós já estamos aqui no bate-papo muito empolgado, né? Você estava acompanhando. É verdade. Estou aqui acompanhando tudo vocês, desde o comecinho. A Karina, eu tenho uma lembrança da Karina desde o início que me doeu, Kari. Você sabe, né? Que me doeu e aí vai começar de novo. Nós, um ano, fizemos um calendário comemorativo com as fotos das crianças cardiopatas. Mais de um ano, mas o primeiro ano. E aí apareceu essa mãe e falou assim, gente, eu queria participar.
mas eu não tenho foto do meu filho. Não deu tempo de eu tirar a foto. Eu tenho a imagem do pezinho dele num carimbinho do hospital. Eu posso? Pode, né? Você, como a gente, vai ser sempre a mãe do Ryan e é uma de nós, e o Ryan esteve no calendário da maneira que deu, Verdade. né, cara? Então, assim, eu sei que já antecipei como que você entrou no mundo da cardiopatia, mas se você quiser detalhar um pouquinho mais para as pessoas. Então, Lara, foi em 2011, em fevereiro de 2011, a gente recebeu a notícia de que o Ryan tinha hipoplasia do coração esquerdo. E durante um mês, mais ou menos, eu procurei sozinha. E eu só achava óbitos sobre o assunto e eu desisti. Eu falei, quer saber? Tá nas mãos de Deus. O que Deus quiser vai acontecer. Você estava grávida ainda? Eu estava grávida dele de 23 semanas quando recebi a notícia. A confirmação, a gente já haviam se desconfiado lá atrás. Mas, e aí, um mês depois, em março, a médica que estava nos acompanhando, a cardiologista que estava nos acompanhando, ela falou, você precisa ir para São Paulo, que lá é o único lugar que ele vai ter alguma chance. E nós, pela misericórdia de Deus, conseguimos chegar em São Paulo. E eu sempre disse que a vontade de Deus iria prevalecer na nossa vida, né? Eu sempre soube que o Ryan ele tinha alguma coisa, ele não era à toa. Ele não era eu não preparei, eu não me programei, eu engravidei dele. E eu sempre soube que ele tinha alguma coisa diferente. Tanto é que eu não conseguia pedir para Deus um filho perfeito. Porque eu pensava, se ele tiver algum problema, vai parecer que eu estou rejeitando. Então eu sempre disse para Deus que eu queria que ele fosse perfeito aos olhos de Deus. E aí a gente conseguiu chegar em São Paulo, preparamos tudo, uma equipe maravilhosa, um hospital maravilhoso, mas como eu sempre falei, eu fiz meus planos e Deus tinha os dele. O Ryan nasceu prematuro aqui na cidade que eu moro, em Indaiatuba, de 32 semanas de gestação, pesando 1,455 kg e 37 centímetros, e para ajudar num sábado. Ou seja, a situação dele era crítica. Ele nasceu bem numa manhã de sábado, na madrugada de sábado para domingo às 3 horas da manhã eu fui chamada na UTI, porque disse que a situação dele era muito complicada. Eu saí da UTI e falei assim, meu Deus, se alguém tiver que sofrer, esse alguém sou eu. E Deus, na sua misericórdia, fez exatamente o que eu pedi para ele, e Deus levou ele, e enfim, né, a gente sofreu e tal. E um dia eu sentada no sofá da minha casa, aos prantos, falei, meu Deus, meu filho não veio ao mundo para eu sentar para chorar. Alguma coisa o Senhor quer de mim. E aí eu comecei a procurar, comecei a entrar na época eu não tinha Orkut, eu não tinha rede social, nunca fui muito fã de rede social. Mas na época eu fiz o Orkut para tentar entender um pouco, porque eu já tinha ouvido falar da comunidade do Orkut, né? E aí eu fui pro Orkut, comecei a ver, e na época eu comecei a falar muito com a Fabi, eu não sei se ela lembra disso. Mas quem me instruiu a entrar mesmo de cabeça no mundo da cardiopatia foi a Fabi, que ela foi falar para mim, olha, eu falei, eu quero fazer alguma coisa porque meu filho não morreu à toa. E aí ela começou, olha, faz o dia da cardiopatia na sua cidade, leva o projeto de lei para o vereador, procura alguém. E eu fui fazendo em 2011, em junho o Ryan nasceu dia 2 de abril de 2011, e em 7 de junho, se eu não me engano, acho que foi 7 de junho, eu fiz o primeiro evento da cardiopatia congênita aqui em Indaiatuba. Não era lei ainda, já estava em trâmite o projeto de lei, mas não era lei ainda, e eu fiz uma ação muito pequena com familiares, meu marido, meu sogro, minha sogra, tios, primas, assim, a gente vestiu a camisa e foi para cima. E conseguimos. Daí para frente começou toda a minha história no mundo da cardiopatia. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi sobre cardiopatia congênita foi com o filho das mães que eu ajudei. Né? Meu mundo mesmo dentro da cardiopatia durou 34 horas e 22 minutos. Né? E depois veio, aí Deus me deu de presente várias amigas, você, a Paty, a Jana, a Fabi, a Thalita, enfim, várias outras mães, como a Paty falou no começo, não vou citar nomes para a gente nunca vai esquecendo de ninguém, né? Mas assim, foi assim que tudo começou, lá em 2011.
Gente, a Fabíola, ela fez um trabalho de formiguinha, mas assim, que fez muita diferença, né? E aí ela transformou, né, essa dor toda em muita coragem, e determinação e vontade de ajudar, em amor ao próximo. E aí ela com o telefone, com o e-mail, com o tempo que ela tinha à disposição na época, né? Verdade. Ligando, cobrando, enviando e-mails, projetos de leis, e ela conseguiu que o projeto de lei do teste do coraçãozinho, né, Fabi, fosse aceito em todos os estados, né, e em várias outras cidades do Brasil. É porque assim, a gente foi tentando, né, e ela foi mandando para vários lugares, algumas cidades aprovavam, e depois os estados aprovavam na sequência. E muitas cidades hoje têm esse teste realidade, que é um teste que salva vidas, né? A gente explicou no post de ontem que não é um teste que detecta todas as cardiopatias, mas ele tem a capacidade de fazer uma triagem e captar aquelas críticas que precisam de atendimento mais rápido e não deixar essa criança ir para casa e entrar em choque e falecer em casa, né? Não É foi, verdade, Fabi? Lara. Foi em setembro de 2011 que a gente entrou com o projeto do teste do coraçãozinho, o primeiro teste em São Paulo, na cidade de São Paulo. E daí para frente a gente começou. Eu lembro que eu ficava horas mesmo, assim, eu acordava até a hora que as assembleias e as câmaras municipais fechavam, eu estava lá, ligando, mandando e-mail, em contato com o vereador, com o deputado, assessor, e pedia. Cheguei em alguns lugares também, pessoalmente, pedi, conversar. Esses dias veio para mim uma lembrança no Facebook de um comentário que eu coloquei assim: depois de uma peregrinação na Assembleia Legislativa de São Paulo, consegui o que eu precisava. Devia ser alguma coisa relacionada a algum projeto de lei lá na Bahia, porque foi bem assim mesmo, foi aquele trabalho de contato mesmo, de ligar, de pedir, de ficar enchendo, até mesmo assim, enchendo o saco mesmo da classe política, pedindo esse projeto de lei para que ele se tornasse uma lei, né? Porque a gente sabe que não vai diagnosticar todas as cardiopatias, mas a gente sabe que aquelas que precisam de tratamento urgente vão ser uma das primeiras, né? Vai ser beneficiada e isso vai proporcionar um tratamento muito, muito melhor para essas crianças. Então, sempre a intenção foi ajudar. A gente precisa fazer, eu sempre falei isso para vocês, não sei se você se lembra, a gente precisa ajudar, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar a história, né? E eu sempre me coloquei à disposição mesmo. Eu sempre falei, eu dou minha cara para bater e leva de quem precisar comigo, mas eu vou conseguir. E eu fui para cima, assim, nunca quis méritos, porque eu acho que o mérito não é meu, o mérito é de Deus. Mas eu tô aqui, sempre tive para ajudar, essa sempre foi a intenção. Então, cara, só para as pessoas entenderem, né? Foi assim, uma grande conquista. Mas, assim, as mães acham, de novo, repito, que é difícil, que precisa ter um padrinho, que precisa ter um político. Você conhecia alguém nesses lugares? Conhecia ninguém, gente, ninguém. Era assim, era eu, um telefone e um notebook. Eu entrava lá, colocava lá um exemplo, sei lá, Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Aí aparecia toda a lista de deputados. Eu catava e-mail por e-mail, jogava lá no meu computador, na caixa de e-mails, mandava e-mail para todo mundo pedindo, por favor, né? A gente tinha um e-mail preparado, com um projeto de lei preparado, né? Toda uma base. Aí quando respondia um, eu ligava, Lara, conseguimos, teve um que respondeu. E era assim, gente, eu não conhecia ninguém. Quando ninguém me respondia por e-mail, eu ligava. Eu pegava telefone, sei lá quantos deputados, quantos vereadores tem numa Câmara, numa Assembleia, eu ligava de um por um. Olha, você viu o e-mail? Você recebeu? Eu mandei. Não, então por favor, dá uma olhadinha, eu vou mandar de novo. E não respondia, eu ligava. Era assim, gente, era segunda, sexta, era assim. Aí quando começaram a responder, aí chegava e-mail de sábado, de domingo, eu parava o que estava fazendo para responder os e-mails dos deputados, vereadores, porque a necessidade de querer fazer isso dar certo. Não conhecia ninguém, não foi fácil, mas em 2014 isso se tornou lei, né?
Em todo o entrou país. no hall de exames do SUS. Todo o país. Né? Todas as maternidades agora são... Demorou para ser colocado em prática, porque foi lá por 2018. Mas já é lei no Brasil inteiro, gente. Então, assim, vocês avisem suas amigas, vejam aí na maternidade de vocês, mas é lei. Se alguém não estiver fazendo, tá errado, tá fora da lei. É lei, é verdade. Tanto é, Lara, que quando a Laurinha nasceu em 2013, ela nasceu numa cidade vizinha que também já era lei. Aqui em Indaiatuba é lei e em Campinas também já era lei em 2013. E eu perguntei, falei, escuta... Só um pouquinho. Gente, tá acabando o nosso tempo. Mas ainda a gente tem coisa para falar. Tem mais uma convidada e depois tem as respostas das perguntas que eu e a Jana vamos responder as perguntas da caixinha que vocês fizeram. Então, se cair, a gente começa de novo e vocês voltem. Né? Não vão abandonar a gente. Tá? Verdade. E a gente continua. Então, eu perguntei na maternidade que a Laurinha nasceu. Escuta, vocês estão fazendo teste do coraçãozinho? Aí a médica falou assim, não, a gente não tá fazendo. Eu falei, mas é lei. Vocês têm que fazer, é lei. Ah, mas não veio nada, não interessa, é lei, vocês têm que fazer. Eu peguei o projeto de lei, levei lá na maternidade, falei, tá aqui, ó, é lei, vocês têm que fazer, né? E aí eles começaram a fazer. Mas tem que ser assim, a gente tem que falar, tem que ser feito, por mais que é simples, não dói, a gente falou assim, gente, mas não dói, é simples, tem que ser feito o teste do coraçãozinho em todo mundo. Em 2014 isso se tornou uma realidade, em 2018 que a coisa deslanchou mesmo, né? Mas é muito bom saber que isso existe. E aí, para o pessoal que chorou com você pelo Rainer, eu queria dizer gente, que desculpa. hoje tem a Laura, né? Verdade. Assim, óbvio, não substitui, mas assim, ela veio sem nenhuma cardiopatia, né? Para ficar claro para as mães que têm medo. Quantos anos já tem a Laura? Verdade. A Laura tem 7 anos, é uma incrível, assim, ela é uma menininha diferenciada, né? Ela é meu bebê arco-íris, ela veio para trazer a alegria após a tempestade, né? Ela tá aí, com 7 anos, não é cardiopata, é prematura, mas também não é cardiopata, foi feito todos os exames, tudo certinho, então é possível sim, você mamãe que teve um bebezinho na primeira gestação, teve um bebê cardiopata e tem vontade de ter um segundo, mas tem medo, não tem que ter medo, tem que... Eu sempre pensei assim, se eu tivesse outro filho cardiopata, eu saberia tudo o que eu tinha para fazer, eu não queria ter outro filho prematuro. E a Laurinha veio prematura, mas não veio cardiopata, graças a Deus. Mas também foi tudo bem, ela tá aí, nem parece que é uma bebê prematura. Isso aí. Gente, agradeço, Kari. Você sempre trabalhou muito, 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 muito. Eu me lembro, você era guerreiro, trabalhava, não tinha tempo ruim, fez muita coisa e te agradeço. Gente, se cair, a gente recomeça. Eu vou ter que chamar eu vou chamar agora a Thalita, tá bom, Kari? Um beijo. Obrigada, muito sucesso. Beijo, Lara, tudo de eu bom que pra agradeço. você e sua família. Para vocês também, saudade de todo mundo. Dona Thalita, conta pra gente, quem é você? Para começar, eu comecei inchada, porque eu chorei junto com a Kari. Mas eu sou Thalita, mãe de 3 filhos. E a minha pequena, minha caçula, minha temporona, ela nasceu com cardiopatia congênita. E eu tô aqui no interior do estado de São Paulo, quase divisa com Mato Grosso do Sul. Não temos cardiopediatra. E, de repente, a médica, quando ela tinha 3 meses, fala: sua filha precisa de alguém que ajude para o coraçãozinho dela. Então, eu corri com a minha filha para uma cidade maior, mais próxima do estado, da cidade da capital, onde tinha tratamento médico. E isso ela tinha 3 meses. E eu saí desse hospital com o diagnóstico dela, que é relativamente simples para as mães de cardiopata. Maria Elisa tem uma CIA, uma estenose e uma insuficiência na trícuspide. Mas eu saí muito angustiada e precisando muito de informação. Então eu corri, buguei e achei um grupo de mães no Orkut. Abri um Orkut naquele momento e fui atrás de informação. Tá, você entrou no Orkut, achou a gente, fez um Orkut e entrou lá.
Entrei e quando as coisas com a minha Maria foi se tranquilizando, eu então senti a necessidade, né? Peraí, eu fui muito abençoada, e eu precisava, então, ajudar essas mães também, porque quando eu tive o diagnóstico, foi um susto. Como todas as outras mães falaram, eu nunca ouvi falar de cardiopatia, eu estava numa cidade que não tinha atendimento, cardiopediatra, e eu tive condições de ir para fora, né, procurar um atendimento. Então, eu precisava, de alguma forma, ajudar as outras mães. Então, a gente começou esse trabalho. Tanto o grupo de mães virtual, né? Eu entrei de cabeça junto, mas também comecei na minha cidade. O que eu fazia? Esse material que vocês disponibilizaram, por exemplo, no Instagram, com informações, eu imprimia, colocava meu telefone celular nesse material e saía deixando ele nas clínicas de obstetrícia, clínicas de pediatria. E então eu queria que essas mães lessem essa informação, né, conseguissem identificar alguns sintomas, porque eu identificava os sintomas na Maria Elisa e falava para as pessoas do lado, e as pessoas falavam assim, imagina, ela não tem nada. Então eu queria que as mães conseguissem questionar os seus médicos, questionar as pessoas que atendiam ela. Então, eu comecei a fazer esse trabalho de formiguinha, de entregar mesmo esses panfletinhos nesses lugares. E também, quando surgiu a ideia do teste do coraçãozinho, eu procurei a Câmara da minha cidade, pedi para um dos vereadores também, sim, a gente não tinha nenhuma influência, nem nada na cidade, mas fui pedir o teste com muita pressão, porque eu ia na Câmara, levava o pessoal vestido comigo, como mãe de cardiopata, com os panfletos. Tivemos o projeto aceito na minha cidade, e igual eu falo, como eu estou muito, muito no interior, isso teve uma visibilidade, inclusive na rede né, de televisão da região. Isso fez com que outras mini cidades, pequenas cidades que nós temos aqui em volta, também se interessassem pelo projeto. Então, elas também foram sem nenhuma mãe procurando, mas como o projeto tinha sido aceito aqui em Dracena, outras cidades começaram a fazer, e eu pensei como a Kari, não adianta o projeto tá legalizado, né, ter lei para fazer, se as mães não puderem, não souberem cobrar. Então, também comecei a fazer os panfletos e distribuir para que as mães exigissem na maternidade o teste do coraçãozinho. Eu falava para as mães, peça, exija, você tem direito. Eu explicava o que poderia diagnosticar ou não. E, assim, eu acho que eu agradeço muito o apoio desse grupo de mães, mas a gente também não pode esquecer da nossa família, porque a família tem que ter paciência. Eu tinha dois filhos maiores. Você levantou uma pequena. Questão importante. Isso Eu mesmo. tinha dois filhos maiores. Uma pequena, o meu marido, a casa para cuidar, e eles tiveram muita paciência para dividir a mãe com uma luta que eu abracei para mim. Falei, essa luta também é minha. E sobre o dia da cardiopatia congênita, eu gosto de falar muito de um evento que nós fizemos aqui na cidade, gente, numa escola, que eu dividi por turmas. Eu peguei desde o fundamental e falei com eles de um jeitinho bem cuidadoso, dei lembrancinhas de chaveirinho de coração, para eles entenderem que tem amiguinhos diferentes, para eles entenderem, né, que esse amiguinho tem que ser olhado também com amor, como qualquer um tem diferença. Falei com um grupo um pouquinho maior. Com esse grupo um pouquinho maior, eu me aprofundei mais um pouco. E quando chegou no terceiro médio, eu achei muito interessante, porque eu falei muito claramente sobre a cardiopatia congênita,
sobre os nossos médicos tipo exportação que a gente tem, para eles se inspirarem e, quem sabe, de lá não vir outros médicos cardiopediatras que olhem a cardiopatia congênita com carinho e com amor, para que a gente sabe que a gente já teve e vai ter ainda muito mais evolução no tratamento, né? E a gente tem que confiar muito nessa nova geração que está vindo. Nossa, Thalita, veja bem, é muito lindo isso que você fez, né? Porque assim, alguém pode dizer, ai, mas eu moro numa cidade muito pequena, não tem ninguém liga, né? É fácil para quem está em São Paulo, é fácil para quem está em Recife. Mas não é, gente. A gente pode mudar a nossa realidade, né? Qualquer que ela seja. Então, assim, você ir na sua prefeitura, você contatar um vereador, você fazer um trabalho desse na escola, todo mundo pode fazer. E olha quanta sementinha você plantou. Então, e depois você vai recebendo um feedback, porque aí algumas mães entravam em contato comigo e falavam, ei, né, minha filha é cardiopata e ela nunca conheceu ninguém, ela nunca ouviu falar e ela tá se sentindo agora super especial. A criança saiu de lá muito especial. E o material que eu dei para as crianças entregarem para os pais, as mães falavam assim, ele me explicou certinho, ele me explicou tudinho que você falou, e elas achavam incrível, né? Então eu acho assim, que você fazer esse trabalho de conscientização, desde ali das crianças até os jovens, né? Eles espalham para a família, eles vão falando... Isso. E com isso, mais mães, ao terem o diagnóstico, elas não se sentem nem sozinhas, nem perdidas. Apesar do baque e do susto, elas podem entender que elas têm alguém, né? Que elas podem contar com alguém para essa luta aí. Parabéns, olha, fico tão feliz de ver tudo isso, de ver você aqui. A gente também instaurou uma amizade nesses anos. Você está sempre presente em tudo. E assim, às vezes as pessoas que estão na retaguarda não têm noção da importância delas, né? Porque, na verdade, eu e a Jana estamos nos expondo mais que todos nesse momento, né? Mas saber que tem pessoas nos apoiando por trás, nos cuidando e confirmando que a gente está fazendo está correto, faz muita diferença, né? Então, eu queria te dizer isso publicamente. Para mim, faz muita diferença. Eu sei que para a Jana também faz, né? Pessoas que a gente admira. E eu acho que na nossa vida faz tanto quanto, né? Para nossa vida é um preenchimento, assim. Eu me sinto sempre muito privilegiada de ter encontrado pessoas tão especiais que pensam como eu, assim, que a gente, por mais que seja um pequenininho, que tenha sido uma família que eu tenha tocado, né? Que tenha sido uma família que eu tenha ajudado, eu acho que a gente já faz uma diferença para eles e para o nosso coração. Sim, e quando a gente vê isso concretizado, né, a gente se dá conta de quanto é importante. Assim, eu me lembrei agora de uma outra pessoa que também está sempre presente comigo, que é a Patrícia Calçavara, que você conhece. E assim, em Londrina, a gente fez um curso para ultrassonografistas, né? E o ultrassonografista que fez a minha morfológica e não viu a cardiopatia, não viu nenhum sinal, estava presente. E já ali eu falei, nossa, né? Já valeu, porque se ele não viu a minha, ele vai ver as próximas. E uma das próximas que ele viu foi do filho da Patrícia, né? Que precisou de atendimento especializado e foi graças a esse diagnóstico anterior. Então, assim, aí você vê aquele menino lindo, maravilhoso, inteligente. Ali você vê assim que foi aquele momento que fez a diferença na vida dele, né? Então, e você falou da Patrícia e a gente tem incontáveis. Eu falo que a Maria me trouxe incontáveis presentes. As minhas amigas que eu fiz de cardiopatia, elas são uns presentes realmente na minha vida. Então, eu costumo agradecer muito porque foi um susto. É sempre um susto, né? Mas os presentes incontáveis que a Maria me trouxe são, assim, são muito, muito raros. Mais uma vez eu te agradeço por tudo que você fez, pela amizade, por tudo. Você sabe, a gente se fala, você sabe. Mas eu todo dia.
eu queria deixar público. Tá bom? Eu vou chamar a Obrigada. Janaína agora para a gente poder responder as Beijo, perguntinhas meninas. rapidinho, porque já estamos tomando tempo de vocês bastante, né? Um Vamos beijo. lá. Beijo. Oi. É o marido aqui. Ele perguntou se ia aparecer. Eu disse que ele fosse pra lá e ele não viu. Oi. Já foi embora. Gente, eu Olha, já chorei um monte. agora eu me sinto em monte. casa. É. Gente, então, já Olha. que nós estamos nessa linha, não, agora eu vou te apresentar. Já que nós estamos nessa... Não, eu fui buscar. A Eu fui cartilha que você buscar. foi, o livrinho. Eu fui buscar o livro. Tá. A Jana, gente, não, deixa eu falar da Jana. Você já sabe que ela é mãe da Larissa, que tem 18 anos, que é cardiopata, que é linda, que faz uns vídeos devocionais que eu tô assim, gente, que alma pequena que eu sou, porque eu vejo essa menina falando coisas maravilhosas que não sei. Enfim, é uma menina abençoada. A Jana já ajudou nem sei quantas milhões de famílias, não, milhões não, mas muitas famílias com essa questão, ensinando as mães a buscar tratamento, que até hoje eu vou lá, Jana, me ajuda, porque eu não sei ainda. Essa burocracia do nosso país que é tão difícil, né? E a Jana tem ajudado tanto, sempre esteve presente, foi lá na Câmara, aquela vez, lutar por todas as mães, pelo plano nacional de atendimento à criança cardiopata em 2014, mas aquilo foi assim, né? Uma trajetória, né, Jana? Que culminou Sim. com aquilo, mas o trabalho vinha sendo feito há muito, muito tempo. Na verdade, quando Larissa nasceu, não existia nada. Na verdade, nem Orkut existia. Então, eu enfrentei tudo sozinha. Mas, na frente, eu precisei fazer pesquisas, porque eu precisei instruir cuidadores, eu precisei instruir juiz, advogado, um monte de coisa. E aí, eu tive que fazer pesquisas e achei o grupo do Orkut. Né? E eu achava assim o máximo, nossa, vocês falam sobre cardiopatia e tal. E a gente se identificou ali e essas mães que vocês estão vendo aqui era um pequeno grupo de um grupo bem maior. Bem grande. Isso, eu queria falar isso também. Tem muito mais mãe, inclusive assistindo a gente, que fez um monte de coisa. Agora, o que é que eu digo? A Dani levanta a ideia, Larissa, eu e outras, um grupo menor, abraçou a causa e a gente começou a fazer. E aí, o que era que a gente fazia? A Lara é formada em comunicação, né? Comunicação. Então, ela elaborava as coisas. E a Causa Vara, a Pati, eram muitas Patrícias, fazia as artes. Né? E aí, elas preparavam materiais para as mães, as outras mães, fazerem as coisas nos bastidores. Então, a Laura também nunca aparecia nessa época. A gente estava sempre trabalhando, mas era assim, elas preparavam, aí uma mãe feito a Thalita dizia, eu quero ir na escola, o que é que eu levo? Leva o informativo que a Larissa fez e que a Causa Vara desenhou, leva o cartaz, faz assim. Então, a Larissa tinha esse trabalho de coordenar as outras mães. Ela mandava as coisas, a Karina fazia isso também, de ligar e dar apoio a essas mães. Esse modelo que a Dani Bush fala e das leis, ela tinha, então, chegavam, olha, eu quero fazer a lei, o teste coraçãozinho na minha cidade. A Karina mandava os e-mails que a Dani Bush fez. E assim as coisas iam fluindo. Aí veio as demandas jurídicas. Aí eu já era advogada, já preparava tudo e ia. Quando veio a história da audiência pública em 2015, eu já estava aqui em Brasília. Aí os médicos estavam batalhando por aquele plano desde 2012. E a coisa travada lá. E eu fui na audiência pública. A audiência pública, ela é pública, gente. Qualquer uma de vocês pode ir sem convite. Entendeu? Você vai lá. E como é que você vê a audiência pública? Lá no calendário da Câmara, lá no calendário do Senado, lá no calendário do vereador, do deputado, tá lá.
Aí você procura e faz. E aí a gente foi. Eu fui e a gente tinha um grupo de mães no WhatsApp. Aí era eu lá com o marido atrás, com o bebê, apoio da família, né? Pedro mamava e a gente foi pro... E eu achei que nem ia falar, porque não estava dando tempo. Entrei, falei por 11 minutos... E elas loucas no WhatsApp, mandando mensagem. Assistindo ao vivo na TV Câmara, chorando com a mãe, com o pai, com os filhos. Gente do céu, que coisa mais linda. Olha lá, ela tá falando certinho, que bem que ela tá falando. A gente ficava assim. Depois, quando eu terminei, que eu fui ver o WhatsApp, aquele monte de mensagem das meninas falando, e a gente no delírio. A Karina estava com um grupo de mães em tratamento e reuniu todas na sala para assistir. Então, esse apoio é muito importante. Sim. E olha só, peraí, do apoio ainda. Quando você foi receber o prêmio, você foi sozinha com o neném de colo, você lembra? 28 dias. Olha, sozinha de Brasília para São Paulo. E aí, vamos ligar para as mães de São Paulo e ir lá ajudar a Jana a dar um apoio, segurar a criança, né? Porque, gente, assim, é muita mãe envolvida, muita gente que ajudou. Lembrei agora da Patrícia Andrade. Paty do céu, vai lá ajudar a Jana. A Débora. A Débora. E, ai, graças a Deus que foram, né? E eu fiquei tão entretida com as meninas que chegou uma pessoa e fez assim... Esse vídeo tá lá no YouTube nosso. Procura o YouTube da Cardiopatia. Tá aqui também. Tá no IGTV nosso, do Dia das Mães. Isso. E aí aí eu tava lá conversando com as mães, chega assim uma pessoa do cerimonial e disse assim, ele está lhe chamando. Eu fiz, um momentinho que eu já vou, não sabia nem de quem estava falando, achei que estava falando de algum repórter. Dei um tempo, terminei o meu assunto. Quando eu fui ver, era um ministro me chamando para a coletiva. E eu mandei esperar. Porque eu não sabia quem era que estava me chamando. E foi, assim, muito impactante. E aquele dia foi o lançamento. A partir daquela audiência, muitas reuniões foram feitas. E a gente conseguiu desengavetar aquele projeto. Inclusive, o Dia da Cardiopatia Congênita não é nacional. É um projeto de lei que eu já fiz de tudo. Ele vai, volta e não acontece. Já conseguimos iluminar o Congresso, porque é lei distrital aqui em Brasília. Então, os prédios públicos acabam sendo iluminados, a gente pede coisas assim, eu e a Fernanda Volpe, que hoje está em Portugal, mas era aqui de Brasília, e ela era a minha Karina aqui. Eu pedi as coisas e a gente ia fazendo. Então, exposição, tanta coisa você pode fazer. Ah, Janaína, ensina isso. A gente, como a Lara falou, precisa de modelos, de instrução, isso só pode ser feito por escrito. E por isso a gente vai deixar lá na comunidade. A gente está iniciando com aulas de interesses gerais das mães e depois a gente pretende instruir. Por quê? Porque a gente sabe o poder que a mãe tem. O poder que as mães têm de movimentar isso. Então, a gente vai dar material para que vocês movimentem aí na cidade de vocês. O custo é muito baixo, gente, e a gente ainda está tentando conseguir um material, uma liberação de presente, de desconto agora para a próxima semana. Está aguardando resposta da plataforma. Só pede quem tem interesse para ficar ligado, porque a gente está tentando essa liberação para segunda ou terça. Mas daí vai ser só essa semana mesmo, né, Jana? Porque tem muita coisa acontecendo, a gente precisa organizar as aulas e precisamos saber quantas pessoas são, então vai ser só a semana que vem. Estamos batalhando para sair na segunda ou terça. Quem tiver interesse, fica de olho que a gente indica como fazer, tá? Para entrar nessa turma. E lá tem, né, Jana? Tem aula sobre alimentação, sobre a amamentação do cardiopata. O guia da UTI a gente já fez. Então, assim, como se preparar para a cirurgia, como se preparar para a UTI. Como enfrentar a UTI. E a próxima vai ser a alta, porque as mães não sabem nem o que perguntar na alta. Isso. Aí depois pergunta... O AS, ela tomava AS lá, ia em casa tirar o AS, tá certo isso? Mãe, isso é para perguntar na alta, você não pode sair com dúvida. Isso, a gente vai instruir
pegar toda a experiência desse ano, desses anos, né, que a gente tem visto as dúvidas, as dificuldades, e organizando para você, para sua vida ficar muito mais fácil. É que nem as dicas para amamentação, né? Tem muita gente que não sabe. Tem algumas coisinhas que você pode fazer que muda todo o processo, que te ajuda a amamentar. A Jana colocou o modelo de notificação extrajudicial, né, para você cobrar o plano. Sobre isso, sobre essa questão da notificação. Como eu falei, que a gente tem que mandar coisas por escrito. Nós desenvolvemos um roteiro para que a gestante, primeiramente a gestante que descobriu, saiba como conseguir todas as etapas de tratamento. O que ela deve fazer para cobrar isso? Entendeu? Então a gente já deu aula sobre como viajar gestante com esse CID que a Fabiola conseguiu, certo? E como fazer o trâmite da burocracia das companhias aéreas e a notificação extrajudicial, que é uma coisa que os planos, a gente precisa muito para os planos, entendeu? Cobrar dos planos. Ai, mas e o SUS? Vou ensinar também. Já está programado para as próximas aulas. E aí você vai ter tudo isso. E a gente começou a debater agora a questão da Fontan, né, Jana? As complicações tardias do Fontan. Como é importante você saber o que pode acontecer para pegar bem no comecinho. Para pegar bem no comecinho e conseguir... Não maquiar diagnóstico e conseguir o tratamento adequado. E conseguir o tratamento. É muito importante. Tem muitos temas, assim, bem variados para todas as idades, as preocupações, tudo diferente. Para atender todos os públicos. Né? Não é um em curso, especial gente. esse outro. Não é um curso. Tem uma mãe perguntando. Não é um curso. É uma comunidade que consiste numa plataforma onde a gente consegue colocar vídeos explicativos, assim, a gente falando. A gente consegue colocar material escrito, tipo e-books e todos esses PDFs que vocês estão A Lara tá lá, recebe muito material internacional das associações que ela passa lá, e ela ou a gente consegue um traduzido, ou ela já deixa lá para quem consegue ler em inglês, já ter a notícia antecipada, tá, gente? E aí, além dessa plataforma com esses temas bem variados, a gente tem um grupo fechado com só os alunos, né? A gente chama de alunos, mas só nós mesmo. Só as mães, os assinantes. A gente não pode dizer mães, porque tem pais também. E tem adultos, Pai cardiopata. Isso. Pai de cardiopata e com tetralogia. Isso. E aí tem essa comunidade onde a gente consegue dar atenção para cada caso de forma organizada, né? Então, cada um faz o seu tópico, com a sua dúvida, com o que precisa sanar, e a gente participa junto. Vai conversando, todo mundo. E também tem o recurso Melhores Amigos do Instagram, que quando tem alguma novidade, alguma coisa que a gente lembrou de falar, a gente põe nesse Melhores Amigos. Que não é todo mundo que vê, né? É só essas pessoas que estão na turma, que a gente tem uma turma agora, uma só, e aí vamos abrir outra, e aí todo mundo vai entrar junto, e quem entrou depois consegue ver tudo que já foi colocado e as novas coisas. Entendeu? Exato. A gente chamou de Netflix das mães. Porque aí tem gente que diz assim, eu estou atrasada nas aulas. A Marta Camargo, que faz um trabalho lindo no Goiás, e amanhã a gente vai divulgar o trabalho do Goiás, porque tá excelente. Ela tá lá na comunidade. E ela já estava preocupada. Nossa, as lives vão para a plataforma. Porque a gente não tem certeza como fica aqui no Instagram. Então a gente já garante tudo, inclusive editado no formato horizontal, que o Fábio Calzavara está nos ajudando. E a gente coloca lá para todo mundo ver de maneira perfeitinha. Olha, a mãe perguntou assim se tem custo. Gente, tem custo. Por quê? Porque essa plataforma, todo esse aparato tecnológico e de hospedagem desse material tem custo. Então, assim, a gente está tentando reduzir ao mínimo para poder entrar o máximo de pessoas possível. Então, assim, se entrar mais gente, né, a gente está pensando nisso para ter um custo reduzido e a gente conseguir cobrir esse custo. Tem custo, gente, não adianta. Não adianta a gente mentir para vocês, porque fora a trabalheira que dá. Não dá pra gente pagar a informática para vocês terem informação. Entende? Sem falar que, gente,
Tá dando uma trabalheira essa semana. Vocês não têm noção. Aí vem assim, Lara, a gente é muito corajosa, nega Sim. véia. Toda hora eu mando um áudio pra Jana. Jana, minha filha, o que que a gente tá fazendo? Mas assim, Que a depois a gente se gente vê meteu. um médico igual o doutor Renato Assad falar, meninas, parabéns, essa comunidade tá maravilhosa, porque ele viu, né, Jana? A gente explicou pra ele, mostrou pra ele, falou, meu Deus do céu, o que vocês estão dando pra essas mães. Aí a gente se dá conta, sabe? É verdade, é uma coisa muito boa. E não sei, eu No queria ter tido fundo, isso. Ontem a gente recebeu um depoimento de uma mãe que está aqui, é fisioterapeuta, e ela disse: eu não sei se as mães têm noção do que vocês estão oferecendo. Primeiro, porque a gente não teve, segundo, porque às vezes a gente não tem dimensão do que está sendo feito. E a gente está mudando a história da cardiopatia congênita no país. Se os nossos filhos vão ter um Brasil melhor nessa área, é porque a gente está fazendo isso. É um custo alto. Pra gente, né, Jana? Não é fácil. A gente tá trabalhando muito. Mas quando a gente tem a noção do impacto disso na vida das pessoas, da transformação que isso está causando, vale a pena, Lara. Gente, Talvez. eu confesso que às vezes eu tenho muitas dúvidas. A Jana sabe, eu falo, Jana, meus filhos estão abandonados. Eles estão abandonados em casa para eu poder assumir esse projeto dessa semana. Eu tô tendo um apoio muito grande do meu marido, graças a Deus, me apoia, tá comigo, tá me ajudando no que pode, mas assim, eu não quero que isso pese a ninguém, mas às vezes quem tá do outro lado acha fácil criticar, cobrar, às vezes as pessoas cobram da gente algumas coisas, sabe? Mas não é fácil estar aqui onde a gente tá. Pelo trabalho, pelo tempo que rouba da nossa família e do meu trabalho, porque tem roubado o tempo do meu trabalho. Eu preciso resolver essa situação, porque eu também preciso trabalhar. Mas isso é uma questão minha, né? Mas é só para as pessoas um pouquinho entenderem que não é fácil. Eu não tenho palavras para agradecer a minha família, no caso, a minha família maior, minha mãe, minha irmã, que estão segurando as pontas no trabalho. Porque eu não tenho horário para ir trabalhar. Então, eu não tenho palavras para agradecer, mas elas dizem, eu estou vendo quão importante é isso que vocês estão fazendo. Então, deixa que eu seguro as pontas. Então, minha gratidão à minha irmã, minha mãe, meu marido, minha família, por todo o apoio. Sim. Aqui em casa também, meus pais estão longe, mas a minha mãe me liga sempre, não desiste. Ela fala, não desiste, não desamina, tá ótimo. Ela fica assistindo minhas lives sem entender e fala, tá ótimo, tá maravilhoso, não desiste. Eu falo, mãe, tá tão difícil, eu não sei mais o que eu faço. Mas enfim, gente, eu não quero ficar jogando esse peso para vocês, né? A gente tá fazendo o que o nosso coração tá mandando. Eu não sei exatamente onde nós vamos chegar. Eu não sei o que Deus quer de mim. Eu comecei essa live falando isso, mas a gente tá aqui. Quem quiser, tem mais. Tem mais, né? Então a gente tá fazendo o possível para que todo mundo possa participar. Todo mundo que queira, né? Possa participar. Fiquem de olho, porque vai ser semana que vem, tá? A gente tá esperando uma resposta para segunda-feira, né, Jana? A gente tá. Sim, a gente teve que contratar alguém de informática. O Carlos. O Carlos que deve estar assistindo e vendo essa choradeira e não tá entendendo nada, Carlos. Né? E o Carlos está batalhando aí essa parte de informática pra gente. Não e a entende. gente deve ter. E deve estar dando resposta para a gente aí. Inclusive, já tem recebido perguntas de mães, tá, gente? Porque a gente dá o Instagram, a gente dá o Facebook, mas vocês querem os nossos WhatsApps, os nossos messages, e até agora o do Carlos. Mas vamos seguir. Gente,
Lara, nosso brinde virtual. Tintim. Tintim. Patrícia, vem com a gente. Tintim, nós somos as garotas superpoderosas. Somos. Obrigada, Somos. Beijo. Obrigada a todo mundo que assistiu, que pôde perceber que também pode fazer alguma coisa. Vocês viram que vocês podem. Então, quem quiser, tá tudo aí, gente. Tá tudo aí. Tem muita informação no Instagram também. Vocês podem buscar e podem mudar a realidade de outras famílias e a de vocês também. Inclusive, o intuito da comunidade é esse, gente. Ah, esqueci das perguntas. Olha só, uma pergunta que fizeram, Jana, que eu acho que é a principal, que a comunidade responde. Como vocês fazem para ter essa serenidade? A nossa serenidade vem, da informação, que é o principal. Quando você sabe o que é a cardiopatia do teu filho, quais os sintomas ele vai ter, quais as coisas perigosas que você tem que observar, o que você pode deixar ele fazer, que tipo de tratamento você tem que buscar para resolver o problema, né? Quando você começa a ter essa informação, a serenidade vem naturalmente. Óbvio que nós temos a nossa família que apoia, nós temos os médicos que apoiam, tem Deus que nos dá forças, porque tem, mas a informação é a principal coisa que traz essa serenidade pra gente. É ou não é, Jana? Confirma o que eu tô falando. Sim. Esses dias Larissa fez cateterismo pra gente descobrir uma coisa. Eu fiquei muito frustrada porque não deu nada. Vergonhosamente. E aí a Lara disse assim, na verdade você queria ir, descobrir e seguir. Resolver. Mas é isso. A certeza de que para o que for, a gente tem apoio, a gente tem caminho, a gente tem solução. Faz a diferença. Você não tem medo do que vai vir. Claro, existe um respaldo espiritual? Sim. No meu caso, existe uma bagagem espiritual que me sustenta. Mas até isso, a gente tem que ter orientação no turbilhão. Porque às vezes você está no turbilhão e aí você não tem nem palavras para orar, para rezar. Você não tem forças, nem sabe nem o que dizer. Você está tão bagaço que você encosta e só repete a mesma coisa. Eu lembro que eu fazia isso constantemente. Eu parava e eu só dizia assim, misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Porque eu só queria misericórdia, sabe? Mas até para isso, a gente tem que ter orientação, porque senão bate o desespero. Claro que bate o desespero. Tchau, o nariz Luiz. circulando. Daqui a pouco ele me traz café na caneca de caveira. Então, gente, é isso. É isso que a gente quer trazer. Isso que a gente quer trazer. A informação acalma. A gente vê mãe... Até essa de conduzir a emoção. A gente vê mãe, né, Jana, todo dia. Gente, eu não vivo, eu não como, eu não durmo, eu só penso nisso. A gente não pode viver assim. O teu filho não pode viver com a mãe assim dentro de casa. Não tá certo. Exato. A gente precisa buscar formas de estar melhor. Procurar um tratamento psicológico, se for o caso. Mas a gente tem certeza que estar entre iguais e ter a informação muda a sua vida. Você não precisa viver assim. Não tem necessidade. Exatamente. E é isso que a gente está treinando lá na comunidade. Por enquanto, existem, tem uma boa parte de mães já experientes e outra parte de mães que está começando agora. Vê que encontro maravilhoso. Mães que já são mais experientes com mães que estão começando agora. Isso. E estão conversando lá. Então, se você vem conosco, vai agregar esse grupo, tá? Isso. As inscrições faz a diferença. Abrem semana que vem. Tá todo mundo perguntando ainda. Semana que vem, fica de olho. A gente já vai avisar nas lives. A gente vai avisar Se você tá no grupo do WhatsApp, a gente vai mandar também a informação por lá. Vamos avisar quem tá lá. Isso. E... A gente usou esse grupo do WhatsApp para mandar materiais da semana inteira. Justamente porque aqui pelo Instagram não baixa PDFs e a gente mandou. E a gente sabe como é isso importante, porque a Carla Takaki, a Thalita, a Fabíola, todo mundo mandava material impresso. Hoje em dia a gente manda os materiais virtuais. Então, os materiais estão excelentes, simples, práticos e foi tudo pelo WhatsApp.
E essas informações vão ficar lá. Não é aquele grupão que fica falando o tempo todo, tá, gente? E vai acabar dia 12. Então, a gente vai mandando as informações por lá, porque fica mais prático para mandar links, PDFs, e aí vocês vão ter informação disso também. Deixa só o Carlos ter resposta. O Carlos já vai ficar famoso aqui, gente. Fala um oi pro Carlos. E acabou os recados. Acho que as perguntas a gente respondeu a maioria. Era essa que faltava, que ficou na a minha outra era sobre TFD, e eu respondi na caixinha, porque a gente vai falar amanhã, então nem vale a pena a gente Amanhã tem live gastar às 2. tempo. Amanhã tem Não, uma é à live tarde. só sobre. É à tarde. Manaus. Manaus é 18 horas, eu acho. Tá. E aí, eu queria contar essa novidade aqui nessa live hoje. A gente conseguiu confirmar outro nome bem importante que as mães pediram, que é a doutora Lilian Lopes. Ela vai fazer uma live pra gente de novo. Comemorativa! Isso. Bem a cara dela. No dia... Bem emocionante, comemorativa. Sim, com aquela atenção para as mães, né? Ela vai falar da história da cardiologia fetal, né? Ela vai falar de toda essa parte do... Deixa eu pegar aqui certinho. Ai, Jana, me perdi. Cadê ela aqui? A história da ecografia, né? De como descobrir o diagnóstico e a como está história da hoje. cardiologia fetal no Brasil. Então, assim, vai falar das novidades e também desse acolhimento para as mães que da outra vez gostaram tanto. Ela quis falar dessa parte emocional, como contar a notícia, os casos bons. E vai é ser o momento do baque, né? O Isso. momento do impacto. Porque é o cardiologista que te dá a notícia, né? Depois do exame de eco, ele que tem que te dizer tudo isso. E ele sabe quanto é impactante. Então vai ser no sábado, dia 12, a gente vai inserir naquele calendário, porque assim, a gente demorou um pouquinho. Dia 12 é sexta. Sexta, isso, sexta, dia 12 pela manhã, às 10, né? A gente estava esperando a agenda dela confirmar, porque ela tá dando muita aula online nesse período. E aí a gente conseguiu confirmar para esse dia, vai ser ótimo. Então no dia 12 vai ter 2 lives. Ela e o Gabriel Liguori, que também é cardiopata, médico, pesquisador, cientista, nem sei. E o Gabriel falou ontem. O Gabriel diz numa entrevista que até 2030 ele vai construir um coração artificial. Então, gente, olha, é um negócio muito bom, muito bom. E ele é cardiopata grave, ele tem atresia tricúspide ou é pulmonar? Agora me deu a dúvida. Mas a gente tira a dúvida. A gente tira a dúvida sexta-feira. Gente, beijo. Tchau. Até a próxima. Obrigada a todo mundo que ficou aí todo esse tempo, que hoje foi longuíssima. Um beijo pra todo mundo. A gente tava fazendo essa semana muito na doida. Tchau, tchau, tchau.